Bom dia a todos. Aos que vieram hoje pela primeira vez, sejam bem-vindos. Hoje a gente terá um formato um pouquinho diferente de ontem, a partir de hoje, na verdade. Então, na parte da manhã, a gente vai ter apresentações dos alunos aqui da Faculdade de Engenharia Civil sobre os temas, no caso hoje, relacionados à água, seja tratamento ou abastecimento. E na parte da tarde, a gente terá professores convidados para dar palestras e, em seguida, realizar a mesa redonda. Então, agora, na parte da manhã, vai ser um pouco mais informal, mais descontraído, com apresentações aqui dos alunos. Então, eu não vou apresentar cada um, não. Eles mesmos se apresentam e tocam a apresentação. Então, vamos começar com a Milena. Oi, bom dia. Eu sou Milena Espina. Eu faço mestrado aqui no Departamento de Saneamento e Ambiente e trabalho com processos oxidativos avançados com o professor José Roberto Guimarães. Ele não pôde estar presente hoje porque ele está no congresso fora do país. E eu vou falar um pouquinho do que eu faço aqui, da minha pesquisa. Eu vou dar uma pincelada porque a minha pesquisa ela é muito específica. Na verdade, o meu título é Degradação da doxiciclina por processos oxidativos avançados, mas aqui eu vou falar sobre fármacos de uso veterinário de forma em geral, por degradação por processos oxidativos avançados também, que a sigla é POA. Aperta aqui no meio. Então, para começar, eu vou dar uma introdução sobre contaminantes emergentes, que são substâncias naturais ou sintéticas, que ele tem um alto poder de toxicidade no meio ambiente. Ele pode causar vários efeitos adversos e para a saúde humana, para o meio ambiente e para os animais. E eles têm como característica não serem legislados, ou seja, conhece muito pouco sobre esses contaminantes e, com o passar dos anos, o seu uso foi aumentando e a legislação continuou inerte. Não mudou nada desde o passado até hoje. Esses contaminantes emergentes, eles podem ser os fármacos, produtos da indústria farmacêutica, produtos de uso diário, de limpeza, higiene pessoal, e os hormônios. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre os fármacos, mais especificamente ainda, sobre os antimicrobianos. Os antimicrobianos, eles são definidos como compostos naturais, sintéticos ou semissintéticos, cuja finalidade é prevenir ou tratar doenças infecciosas causadas por micro-organismos patogênicos. Eles são administrados na medicina veterinária ou na medicina humana. Em ambas, eles tratam as infecções, sendo que na medicina veterinária, ele é utilizado também como um aditivo alimentar para bovinos. Essa daqui é a rota dos antimicrobianos, dos produtos de indústria farmacêuticas. Tanto na medicina humana como na medicina veterinária. A maior parte do antibiótico, do antimicrobiano administrado para os animais, é excretado em natura, em fezes e urina. E essa contaminação chega ao solo, lençóis freáticos, como o uso de esterco para adubo, e pode contaminar o meio. Por isso, é uma preocupação muito grande da gente remover esses contaminantes do meio. Tendo em vista também que a população de gado no Brasil cresceu exponencialmente. Hoje em dia, a gente chega a 1,8 bilhões de cabeças de gado. Chega a ter mais gado do que gente no país. Então, é muito importante a gente ter essa preocupação de remover esses antibióticos do meio. Aqui, um dos efeitos dos resíduos dos antimicrobianos no meio ambiente. Esse daqui, especificamente, eu vou falar da tetraciclina, que é o fármaco que eu trabalho.
No meio, os resíduos dele no meio pode causar reações alérgicas, desequilíbrio da flora intestinal, favorecimento de patógenos e desenvolvimento de bactérias resistentes aos antimicrobianos. Esse último aqui é muito preocupante, porque ele pode causar um desequilíbrio no meio e a necessidade de cada vez mais produzir antimicrobianos mais potentes para combater essas bactérias. Uma forma da gente remover, degradar esses fármacos do meio ambiente são os processos oxidativos. Eles são separados em processos oxidativos convencionais e processos oxidativos avançados. Os processos oxidativos convencionais, eles são por meio de processos físicos, químicos ou biológicos. Os mais conhecidos são a incineração e o tratamento biológico, que já acontece na maioria dos tratamentos de água e esgoto. Agora, os processos oxidativos avançados, ele age por meio de agentes. Os principais agentes são esses. É o radical hidroxila. Na verdade, esse pontinho significa um radical químico. É um radical hidroxila, radical hidroperoxila, o peróxido de hidrogênio e o radical superóxido. O radical hidroxila, ele é o radical, depois do flúor, com o maior potencial oxidante. Então, ele é altamente instável e altamente reativo. E é com ele que eu trabalho, com a formação desse radical para a degradação do fármaco. Existem alguns sistemas típicos que a gente desenvolve para gerar esses radicais e trabalhar com o processo oxidativo com a degradação do fármaco. Os sistemas são a fotólise, a combinação de radiação ultravioleta com peróxido de hidrogênio, água oxigenada, ozonização, fotocatálise e fênton. Hoje eu vou falar dos três primeiros: fotólise, UV peróxido e ozonização. Na fotólise, acontece a quebra da ligação da molécula, dissociando seus fragmentos. A gente utiliza uma radiação ultravioleta. Aqui estão os comprimentos de onda de cada radiação: UVA, UVB, UVC e UV vácuo. A UVA e UVC são os comprimentos de onda mais utilizados para fins ambientais, porque elas causam desinfecção do meio. E a UV vácuo, ela é altamente energética e possui um custo muito caro e às vezes torna-se inviável. Mas a fotólise, ela só entra como um processo oxidativo avançado quando a luz, a radiação ultravioleta, tem energia suficiente para quebrar a molécula da água e formar um radical hidroxila. E somente a radiação UV vácuo tem esse poder. O resto, as outras lâmpadas, elas não conseguem quebrar a molécula da água, então elas não são consideradas um processo oxidativo avançado. Agora, a combinação da radiação ultravioleta com o peróxido de hidrogênio, a gente consegue um processo muito, muito eficaz, que a gente consegue quebrar a molécula da água oxigenada, do peróxido de hidrogênio, através da luz, formando dois radicais hidroxila. Então, também existe a peroxidação, que é a oxidação só com a radiação, só com o uso do peróxido, mas ele também não é efetivo. Mas a combinação deles é uma combinação muito efetiva que consegue formar esses radicais. Esse daqui é o reator que eu trabalho no laboratório. Eu não sei se dá para ver muito bem, mas é um reator de borosilicato. E aqui dentro, esse que tem uma pontinha branca, é a lâmpada de radiação ultravioleta. Em volta da minha lâmpada, eu tenho uma parede de quartzo
que o quartzo é inerte, ele não absorve nem emite as radiações ultravioleta, e tem que ser esse material para a gente conseguir trabalhar. E também tem uma entrada e saída de água para a gente fazer a recirculação, para manter a temperatura constante, porque como a gente acende a luz, pode ser que aqueça ou não, e pode interferir na minha solução. Isso tudo, eu esqueci de mencionar, isso tudo é em matriz aquosa. Eu trabalho com água meliquê, água ultra pura, e eu faço a contaminação da minha água para eu degradar. E também tem a ozonização. A ozonização é com base na degradação pelo ozônio, que é um gás incolor, de odor pungente, com alto poder oxidante. O ozônio em solução aquosa, ele consegue se dissociar, se decompor rapidamente em oxigênio e um radical de oxigênio. Ele também trabalha em algumas formas de conjugação, que elas são muito efetivas. Ozônio conjugado com radiação ultravioleta, que a gente consegue formar 2 radicais hidroxila. O ozônio conjugado com água oxigenada, que a gente também forma 2 radicais hidroxila. E o ozônio em pH básico, que a gente também consegue formar um radical hidroxila. Na ozonização, a gente tem que tomar o cuidado com o pH da nossa amostra, que tem que estar num pH ideal para favorecer a formação do radical hidroxila. Caso ao contrário, não há essa formação. Bom, eu falei um pouco de como é a degradação, de como é feita a degradação, mas após a degradação, a gente tem que fazer um certo monitoramento. Um monitoramento qualitativo e quantitativo. Qualitativo, para a gente saber se ainda há resquícios do nosso fármaco na amostra, e quantitativo para a gente saber quanto. Se a gente sabe qual é a concentração inicial do nosso fármaco, a gente precisa saber o quanto que foi degradado, qual que é a nossa concentração final. E existe algumas técnicas que a gente consegue determinar essas quantidades. O espectrofotômetro, ele é um equipamento de análise qualitativa. Ele não consegue me falar quantidades, ele consegue me falar se tem ou se não tem, se aumentou ou se diminuiu, mas não quanto. Uma técnica mais refinada é a cromatografia líquida de alta eficiência, que a sigla é HPLC, que já esse equipamento, ele consegue me falar quantidades, o quanto diminuiu do meu analito da amostra. A cromatografia líquida de alta eficiência, acoplada ao espectrofotômetro de massa, já é uma técnica ainda mais refinada, que ela já consegue me falar tudo. Ela já consegue me falar quantidades e além de predizer os subprodutos da minha reação, depois da degradação. E outra coisa que é muito importante a gente prestar atenção, a gente monitorar, são os ensaios antimicrobianos e a toxicidade. Os ensaios antimicrobianos nós fazemos para a gente ver se a atividade antimicrobiana do meu fármaco ela foi inibida ou não. A nossa intenção é que o fármaco ela não tenha mais a capacidade de inibir as bactérias. Então, a gente faz esse ensaio, dependendo do fármaco, se ele é gram-positivo ou gram-negativo, a gente escolhe a bactéria ideal. No meu caso, eu uso a E. coli, Escherichia coli, e a Bacillus, que são 2 bactérias gram-positiva e gram-negativa, uma mais simples e a outra um pouquinho mais complexa. E eu já consegui resultados de inibição, aliás, de não inibição depois da degradação. E outra coisa também que é muito importante é a toxicidade. Como a gente muda a característica do fármaco, o fármaco, após a degradação, ele pode estar mais tóxico do que o meu composto inicial. Isso não é nada interessante, porque além do gasto econômico e todo o trabalho envolvido,
não faz sentido a gente degradar um composto para ele se tornar mais tóxico do que o inicial. Então, a gente faz testes de toxicidade com a bactéria Vibrio fischeri. A gente tem um equipamento aqui na faculdade. E, através desse teste, a gente consegue dizer se a bactéria foi inibida ou não. Se ela foi inibida, quer dizer que a nossa solução está com uma toxicidade elevada. Se ela não foi inibida, é que a toxicidade se manteve baixa ou mudou. Então, essas foram as referências. E obrigada, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Lembrando a todos que, por favor, na hora de fazer perguntas, esperar o microfone por causa da nossa transmissão. Oi. Eu queria saber, Milena, por que o pH na ozonização ele tem que ser controlado? Certo. Na ozonização, o pH, se a minha amostra tiver em pH ácido, não é favorecido a formação dos radicais hidroxila, que são os principais ativos do processo oxidativo avançado. O pH ideal para fazer essa técnica de degradação é mais ou menos o pH 10. Se o pH ele for muito elevado também, eu tenho a formação de carbonatos e bicarbonatos, que são sequestradores de radical hidroxila. Então, o meu radical não vai agir efetivamente na degradação do fármaco. Mas essa questão da formação do bicarbonato e dos carbonatos depende também da qualidade da água e tudo mais. São diversos fatores. Mas é um quesito que a gente tem que controlar. Certo? Alguma mais? Oi, Milena. Você já tem algum dado para passar para a gente ou não? Ainda não? Tenho. Eu não trouxe aqui porque o tempo é um pouquinho curto para a gente discutir os resultados, mas eu já fiz testes com a fotólise, usando só a lâmpada de ultravioleta, o peróxido de hidrogênio e a combinação dos dois, a combinação de peróxido e de radiação ultravioleta. Com a fotólise, eu consegui um máximo de 20% de degradação do meu fármaco. A peroxidação, eu não consegui quase nada de degradação. E a combinação das duas técnicas, UV peróxido, eu consegui um máximo de 98,9% de degradação. Eu ainda estou na fase dos testes de antimicrobiano, mas eu já consegui uma boa resposta de não inibição da bactéria e testes de toxicidade. Algumas amostras se mostraram inviáveis, que com o passar do tempo a toxicidade aumenta. Mas são resultados preliminares ainda não tenho nada concreto. Tá joia, obrigado. Certo, imagina. Alguma mais? Acho que eu tenho uma. Você também vai fazer a ozonização. Vou fazer a ozonização. E ela não é combinada com nenhum dos outros processos? Não, a ozonização que a gente faz aqui é a ozonização em pH básico, né? A gente faz o O3OH- ali. Mas a gente ainda não tem, a gente ainda não tem um aparato, um equipamento para a gente conjugar o ozônio com a radiação, por exemplo. Mas existe esse processo? Sim. A gente pode tentar. Não vai dar tempo de fazer no meu mestrado, mas eu acho que no de doutorado de alguém por aí. Acho que eles vão conjugar o ozônio com o peróxido. Beleza. Certo? Obrigada. Imagina. Acho que é isso, né, gente? Então, obrigada, Milena. Imagina, obrigada a vocês.